Friedrich Nietzsche foi um renomado filósofo alemão do século XIX, conhecido por suas ideias profundas e provocativas sobre vários aspectos da existência humana. Um componente central de sua filosofia era a amada teoria do existencialismo, que enfatiza a existência do indivíduo como um agente livre e responsável, determinando seu próprio desenvolvimento por meio de atos de vontade. Nietzsche é autor de vários livros influentes, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e o A Ciência Gay. Nestes escritos, ele se aprofunda em conceitos como a vontade de poder, o Übermensch, ou super-homem, e o eterno retorno. Ele incentiva os indivíduos a questionarem as normas sociais e a cultivarem os seus próprios valores, afirmando que a verdadeira realização vem da aceitação da individualidade única e da superação das limitações autoimpostas. Em relação ao medo, Nietzsche sugere que ele pode dificultar o nosso crescimento e potencial. Ele afirma que o medo muitas vezes decorre de um sentimento de impotência ou de uma resistência em confrontar o desconhecido. Na verdade, ele desafia-nos a enfrentar os nossos medos de frente, vendo-os como oportunidades de transformação pessoal. Ele acreditava que, ao abraçar nossos medos e transcendê-los, podemos liberar nossa força interior e alcançar o autodomínio. É por isso que neste vídeo exploramos 4 maneiras de superar seus medos inspirados na filosofia de Friedrich Nietzsche. Mude sua perspectiva sobre o medo. Nietzsche disse: "O medo é a mãe da moralidade." Nesta citação, Nietzsche enfatiza o impacto significativo do medo nas decisões morais das pessoas. Ele acredita que o medo do castigo ou de enfrentar as consequências, seja da sociedade, da religião ou de si mesmo, leva os indivíduos a seguir certas regras morais e a se comportar de maneiras específicas. Este medo das consequências pode moldar os valores morais de indivíduos e de sociedades inteiras. Nietzsche conecta a influência do medo nos valores morais a 2 estruturas morais contrastantes, a moralidade do escravo e a moralidade do senhor. A moralidade escrava, segundo Nietzsche, é caracterizada pelos valores dos oprimidos e fracos, enfatizando virtudes como humildade, mansidão e obediência. Por outro lado, a moralidade mestre representa os valores dos fortes e poderosos, valorizando características como força, assertividade e capacidade. No contexto da moralidade dos escravos, o medo pode ser visto como uma reação enraizada num sentimento de impotência e vulnerabilidade. Muitas vezes está associado ao medo de punição, julgamento ou perda de controle. Nesta perspectiva, os indivíduos podem adotar uma postura submissa ou evitativa, permitindo que o medo dite as suas ações e limite o seu potencial. No entanto, Nietzsche quer que mudemos a forma como pensamos sobre o medo. Ele diz que o medo nem sempre vem dos acontecimentos em si, mas de como os vemos e entendemos. Então, ele sugere que desafiemos os nossos pontos de vista e realmente pensemos se os nossos medos são válidos. Ao fazer isso, Nietzsche acredita que podemos superar as limitações de nos sentirmos fracos ou submissos, como na moralidade do escravo. Em vez disso, podemos ser mais confiantes e corajosos como na moralidade dominante. Podemos ver o medo como uma chance de crescer e aprender sobre nós mesmos. Em vez de fugir dos desafios, podemos enfrentar os nossos medos e usá-los para nos motivar a nos tornarmos melhores e mais fortes. Para ilustrar esse conceito, consideremos um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um medo profundo de falar em público. Sempre que se deparam com a perspectiva de falar diante de uma multidão, sentem intensa ansiedade e um forte desejo de evitar totalmente a situação. Do ponto de vista deles, falar em público é uma fonte de imenso medo e potencial constrangimento. No entanto, Nietzsche encorajaria este indivíduo a questionar a sua percepção de falar em público e a examinar a base dos seus medos. Eles poderiam se perguntar: o que há em falar em público que gera medo? O medo baseia-se numa avaliação racional da situação ou é influenciado por inseguranças pessoais ou expectativas sociais? Por meio da introspecção e da autorreflexão, o indivíduo pode descobrir que seu medo decorre de preocupações em ser julgado, cometer erros ou não atender às expectativas. À medida que o indivíduo continua a desafiar a sua perspectiva em relação a falar em público, pode perceber que os seus medos iniciais foram exagerados ou baseados em suposições infundadas. Nietzsche exortá-los a desafiar estas interpretações e a reformular a sua compreensão de falar em público. Eles poderiam considerar a oportunidade que isso representa para a autoexpressão, compartilhando insights valiosos e conectando-se com outras pessoas.
Nietzsche então defenderia que eles enfrentassem o medo de frente e abraçassem o desconforto. Podem começar por dar pequenos passos, como falar diante de amigos que os apoiam ou juntar-se a um grupo de oratória, aumentando gradualmente a sua confiança e expandindo a sua zona de conforto. Eles podem descobrir pontos fortes ocultos, desenvolver habilidades de comunicação eficazes e experimentar uma transformação pessoal. Nietzsche veria isto como um exemplo de mudança de perspectiva em relação ao medo e de aproveitamento do seu potencial transformador. Através da autorreflexão, da introspecção e do confronto ativo com nossos medos, temos a oportunidade de transcender as limitações e crescer. 2. Supere-se. Como Nietzsche disse certa vez, o que não mata o torna mais forte. Central em sua filosofia é o conceito de vontade de poder. Nietzsche acreditava que o impulso fundamental de todos os seres vivos é o desejo de poder e autoafirmação. A vontade de poder significa o impulso interno das pessoas para buscar o domínio, influenciar o mundo e superar desafios. É como uma força dinâmica que leva os indivíduos a crescer e a se expressar de maneiras diferentes. Nietzsche pensava que esse impulso era o que motivava as ações humanas, as ambições e até mesmo o desenvolvimento da cultura e das sociedades. Nietzsche encorajou as pessoas a abraçar desafios e ultrapassar os seus limites para praticar a vontade de poder. Ao enfrentar e superar as dificuldades, os indivíduos podem tornar-se mais fortes, melhorar as suas capacidades e crescer pessoalmente. Ele queria que as pessoas saíssem das suas zonas de conforto, questionassem as normas e valores tradicionais e criassem o seu próprio caminho único na vida. Imaginemos uma pessoa que tem medo de ser vulnerável e tem dificuldade em estabelecer ligações estreitas com outras pessoas. Para praticar a vontade de poder nesta situação, eles podem tomar medidas para enfrentar o seu medo e construir relacionamentos significativos. Primeiro, eles podem pensar por que têm esse medo e de onde ele vem. Compreender as razões por trás do medo pode ser útil. Em seguida, eles podem começar a se abrir aos poucos e a compartilhar seus pensamentos e sentimentos com pessoas em quem confiam, como amigos ou familiares. Tomar pequenos passos para serem mais abertos pode ajudá-los a construir confiança e criar um espaço seguro para a vulnerabilidade. Eles também podem trabalhar para serem bons ouvintes e compreender como os outros se sentem. Ao se preocuparem genuinamente com o que os outros têm a dizer, eles podem criar um vínculo forte. Encontrar atividades ou grupos que possam compartilhar seus interesses também pode ser útil. Envolver-se em coisas de que gostam com pessoas que pensam como você pode levar a relacionamentos mais fortes. Para praticar a vontade de poder nos relacionamentos, também se pode tentar ter conversas difíceis e abordar os problemas diretamente. Ao falar abertamente sobre os seus sentimentos e ouvir a perspectiva da outra pessoa, eles podem construir uma melhor compreensão e confiança. À medida que continuam enfrentando o medo da vulnerabilidade e trabalhando na construção de relacionamentos significativos, eles podem crescer como pessoas e formar conexões profundas com outras pessoas. Com o tempo, sua capacidade de amar, confiar e estar próximo das pessoas se tornará mais forte. Uma forma de praticar a vontade de poder é estabelecer metas ambiciosas e trabalhar ativamente para a sua realização. Ao nos esforçarmos para alcançar o que pode inicialmente parecer assustador ou mesmo impossível, recorremos à nossa força e determinação interiores. É importante notar que o conceito de vontade de poder de Nietzsche não implica uma busca implacável de domínio sobre os outros. Em vez disso, enfatiza o autodomínio, a autoatualização e a busca do potencial individual. Nietzsche acreditava que a verdadeira força reside na superação de si mesmo e na obtenção da excelência pessoal, em vez de buscar o poder sobre os outros. 3. Desafie a mentalidade de rebanho. De acordo com Nietzsche, a loucura é rara em indivíduos, e mais em grupos, partidos, nações e épocas, é a regra. Nesta citação, Nietzsche está expressando sua observação de que, embora a loucura individual possa ser incomum, quando as pessoas se reúnem como um grupo, há uma tendência para que certos comportamentos ou crenças irracionais prevaleçam. Ele critica a mentalidade coletiva, sugerindo que os grupos frequentemente exibem uma mentalidade de rebanho onde os indivíduos se conformam com as crenças, opiniões ou ações do grupo sem questioná-las criticamente. Nietzsche está dizendo que quando as pessoas apenas seguem o que todos os outros pensam sem realmente pensar por si mesmas, elas podem acabar presas em uma mentalidade de rebanho.
Isso significa que eles agem como todos os outros membros do grupo, sem serem fiéis a si mesmos. Eles fazem isso porque temem ser excluídos ou odiados pelo grupo. Nietzsche acredita que essa mentalidade de rebanho, embora proporcione segurança dentro de um grupo, impede as pessoas de serem únicos e atingirem todo o seu potencial. Eles desistem de suas próprias ideias e desejos para se enquadrar no grupo. Isso faz com que todos sejam medianos e não façam nada de novo ou excitante. Para se libertar da mentalidade de rebanho, Nietzsche diz que as pessoas devem ser corajosas e seguir os seus próprios valores e ambições. Eles deveriam questionar o que todos os outros acreditam, pensar por si mesmos e seguir seu próprio caminho. Ele acha que mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam não gostar, no final vale a pena ser fiel a si mesmo. Permite que você seja o que você tem de melhor e mais autêntico, o que pode levar a grandes conquistas e crescimento pessoal. Consideremos o exemplo de Rosa Parks, uma ativista afro-americana dos direitos civis, cujas ações desafiaram a mentalidade de rebanho e as normas sociais de segregação racial nos Estados Unidos. Durante a década de 1950, a segregação racial estava profundamente enraizada na sociedade americana, especialmente nos estados do Sul. Os afro-americanos foram sujeitos a leis discriminatórias que impunham instalações separadas para cidadãos negros e brancos, incluindo assentos separados nos autocarros. Estas leis foram apoiadas pela maioria e a pressão social ditou que os afro-americanos deveriam obedecer a estas normas. Corajosamente, Rosa desafiou esta norma ao recusar ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco em 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama. Seu ato civil de desobediência desencadeou o boicote aos ônibus de Montgomery, um evento crucial no movimento pelos direitos civis. Rosa Parks rejeitou a mentalidade de rebanho prevalecente e tornou-se um ícone da resistência contra a opressão racial. As suas ações e o subsequente boicote destacaram a injustiça da segregação, inspirando outros a questionar e desafiar as normas sociais prevalecentes. Nietzsche veria Rosa Parks como um indivíduo excepcional que se recusou a se conformar ao instinto de rebanho movido pelo medo e pelo desejo de aceitação. Ao afirmar a sua individualidade e recusar ser cúmplice na perpetuação da segregação, ela exemplificou a crença de Nietzsche na importância de abraçar os próprios valores e ambições. Seguindo o exemplo icônico de Parks, você pode confrontar a mentalidade de rebanho reconhecendo a importância de seus próprios valores e ambições. Entenda o que realmente importa para você e o que você representa. Essa autoconsciência constitui a base para afirmar sua individualidade. Comece a desafiar as normas e suposições prevalecentes. Não aceite as coisas cegamente ou simplesmente porque todo mundo faz isso. Faça perguntas críticas, busque perspectivas alternativas e esteja aberto para explorar novas ideias. Romper com o rebanho requer coragem. Reconheça que ir contra a corrente pode ser um convite à crítica ou rejeição, mas entenda que vale a pena correr o risco de permanecer fiel a si mesmo. Encontre força em suas convicções e esteja preparado para defender aquilo em que você acredita. Procure pessoas que pensam como você, que apreciam e respeitam sua individualidade. Construa uma rede de amigos, mentores ou comunidades de apoio que incentivem o seu crescimento e forneçam feedback construtivo. Ao viver de forma autêntica e abraçar sua individualidade, você pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Suas ações podem servir como catalisadores para mudanças positivas e encorajar outros a questionar a mentalidade de rebanho. 4. Abrace seu destino. Em nossa citação final de Nietzsche para este vídeo, ele diz: o amor fati e ame seu destino, que é na verdade sua vida. A vida de Nietzsche foi marcada por uma infinidade de doenças físicas e mentais, incluindo problemas digestivos, visão perturbada, e problemas de saúde mental. Ele culminou em um colapso total em Torino, aos 44 anos, do qual nunca se recuperou totalmente. Porém, Nietzsche não percebia suas aflições como fatores limitantes. Em vez disso, ele abraçou as circunstâncias e inspirou-se nelas para criar algumas de suas obras mais brilhantes. Apesar dos obstáculos físicos e mentais que enfrentou, a aceitação e o amor de Nietzsche pelo seu destino, abrangendo aspectos positivos e negativos, alimentaram a sua capacidade de desbloquear todo o seu potencial como filósofo, pensador e escritor. No centro de sua filosofia está o conceito de o amor fati, ou o amor ao destino.
Este conceito profundo contém uma sabedoria inestimável para superar o medo e viver sem medo. Convida os indivíduos a abraçarem de todo o coração todos os aspectos das suas vidas, incluindo eventos favoráveis e desfavoráveis, com amor e aceitação. Consideremos a jornada de um músico profundamente apaixonado e comprometido com seu ofício, dedicando sua vida à criação de música e à busca de uma carreira de sucesso. Ao longo dessa jornada, eles inevitavelmente encontram contratempos como rejeições de gravadoras, apresentações mal-sucedidas e decepções em seu desenvolvimento artístico. Inicialmente, estes contratempos podem evocar medo e dúvidas, fazendo com que o músico questione as suas capacidades e pense em desistir das suas aspirações musicais. No entanto, em vez de sucumbir à negatividade, este músico opta por adoptar a filosofia do amor fati. Eles compreendem que, para prosperar e crescer como artista, devem mudar a sua perspectiva. Eles veem os fracassos não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades valiosas de aprendizagem que lhes proporcionam sabedoria e resiliência. Pelas lentes de amor fati, o músico reconhece que cada contratempo contribui para o seu crescimento pessoal e artístico. Em vez de se concentrarem no que deu errado, eles se concentram em melhorar suas habilidades musicais, refinar seu processo criativo e adaptar sua abordagem. Com uma mentalidade destemida firmemente estabelecida, este músico se recusa a permitir que o medo do fracasso atrapalhe sua jornada. Eles abraçam os contratempos como aspectos inerentes ao percurso artístico, entendendo que esses contratempos não definem o seu valor ou potencial. Eles avançam com resiliência e determinação, sem se deixar intimidar pelo medo. Ao aplicar os princípios de amor fati, a trajetória musical do músico ganha uma nova dimensão. Eles descobrem força, resiliência e propósito diante das adversidades. Cada contratempo encontrado torna-se uma oportunidade de crescimento e serve para torná-los mais fortes e destemidos. Eles se tornam os arquitetos do seu próprio sucesso musical, aproveitando o poder do seu destino para impulsionar o crescimento pessoal e artístico e expressando a sua voz única ao mundo através da sua música. A jornada da vida não é um caminho linear sem desafios. Apresenta-nos testes que avaliam nossas habilidades, temperamento e paciência. Negar esta realidade significa negar a própria vida. Assim como remover o oxigênio da água altera sua essência, remover os altos e baixos da vida a torna incompleta. Portanto, abraçar a vida em sua totalidade, incluindo tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis, é essencial. Paradoxalmente, a presença de dificuldades aumenta a nossa valorização dos bons momentos, fomentando a gratidão e impedindo-nos de considerar as bênçãos garantidas. Às vezes, o que inicialmente parece desfavorável pode, na verdade, ser uma oportunidade disfarçada de crescimento e transformação. Ao abraçar a filosofia de amor fati, reconhecemos que o nosso destino não é algo a ser temido ou resistido, mas uma força que pode nos impulsionar em direção ao nosso potencial máximo. Obrigado por assistir.